A palavra de Deus está aí no Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8, no versículo de 1 ao 10. Que o Senhor Jesus possa vir falar ao meu coração e ao seu coração. Que o nosso coração seja terra fértil para esta semente. Que esta semente seja regada com a água do Espírito Santo. Que ela venha dar raízes, venha criar um caule forte, folhas fortes, flores, frutos, e venha produzir na estação certa e no tempo certo. E que ela venha iluminar os nossos olhos com a verdade e abrir as nossas mentes para que nós possamos compreender qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas neste dia de hoje. A palavra do Senhor diz: portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Portanto, o poder do Espírito doador da vida. E eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus. Livrou-me da lei do pecado e da morte. Não estamos a salvos da garra do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los. Mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de salvar. Ele enviou seu próprio filho em corpo humano como nosso, a fim de destruir o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Assim, agora podemos obedecer às leis divinas se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito Santo. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz. Mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. É por essa razão que aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus está morando em vocês, e lembrem-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo,
esse não pertence a Cristo. Mas se Cristo vive dentro de vocês, seus corpos estão mortos por causa do pecado. No entanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vive em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também fará com que seus corpos mortais vivam de novo, por meio desse mesmo Espírito que mora em vocês. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Jesus, ele vive dentro de mim, ele vive dentro de você. O apóstolo Paulo, através dessa escrita, ele acaba de demonstrar que a vida sem a graça de Cristo é derrota, é miséria, é escravidão do pecado. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo nos diz que a vida espiritual, aleluia, a liberdade da condenação, a vitória sobre o pecado e a comunhão com Deus nos vem pela união com Cristo, mediante o Espírito Santo que habita em mim e que habita dentro de você. Aqueles que aceitaram, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E ao recebermos o Espírito e sermos por Ele dirigidos, somos libertos do poder do pecado e prosseguimos adiante para a glorificação final em Cristo. Essa é a vida de todo cristão que é normalmente, que está ali na vida, na presença do Senhor, em casa, no trabalho, na escola, na igreja. Ele anda na profissão da sua fé, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, buscando mortificar a carne, porque não mais o eu vive nele, mas Cristo. A lei do Espírito que fala aí é vida, e vida em abundância. Aleluia. O cristão que anda com o Espírito Santo, ele está liberto do pecado. Aquele que persevera, aquele que luta contra a carne, contra as ostentações da vida, contra o orgulho, contra a ganância, contra a inveja, contra a maledicência. E aí o Espírito Santo entra em sua vida e começa a operar. À medida que buscamos o fruto do Espírito Santo, passamos a obedecer ao Senhor. Somos novas pessoas, com novo caráter, feito à imagem e semelhança de Deus.
porque é o Espírito Santo que nos capacita para vencermos o pecado, para vencermos essa lei diabólica do pecado, a dominação do mundo. E aí nós temos o domínio próprio e dominamos esse pecado, essa carnalidade que nos torna escravos do pecado e reduz a nossa alma à miséria, nos leva à miséria, à podridão. Podemos ver tantas pessoas caídas nos becos, nos guetos. Podemos ver tantas pessoas embriagadas pelo meio da estrada, drogadas, com drogas lícitas e drogas ilícitas também. Pessoas com fraqueza de caráter. Às vezes conheceu até Deus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele somente ouviu falar de Jesus. Ele não recebeu verdadeiramente Jesus no coração, porque ainda está plantado no meio do brilho do mundo, achando que ali tem brilho e ali na verdade só tem trevas. Estão perdidos, estão caídos, voltaram ao vômito, estão cheios de orgulho, não aceitam a correção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e são reduzidos à miséria. Mas precisamos ter misericórdia dessas pessoas, orar por elas, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo amor. Eles mesmos, essas pessoas mesmo já estão se castigando a si próprios, estão recebendo as suas próprias recompensas. O Espírito Santo que opera dentro do cristão o capacita a viver uma vida de retidão, que é considerada o cumprimento da lei moral de Deus. Assim, a operação da graça e a guarda da lei moral de Deus não conflitam entre si. Ambas, elas revelam a presença de justiça e da santidade divina dentro de mim, dentro de você. Então estamos vestidos com as vestes do Espírito Santo. Quando estamos embaixo da condenação, andamos nus espiritualmente. O que significa andar nu na espiritualidade? É você estar fazendo a vontade do maligno, ou até mesmo as suas próprias vontades, o desejo da carne. O apóstolo Paulo, ele fala que existe duas classes de pessoas aí. As que andam na carne, segundo a carne, e as que andam segundo o Espírito. Viver segundo a carne é andarmos embaixo do pecado, da natureza humana. É desejar e satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana. Ter prazer e ocupar-se com eles.
não apenas a fornicação, o adultério, o ódio, a ambição, as crises de raiva, não. Mas viver também numa vida de obscenidade, de vícios, de pornografia, de drogas, de prazer mental e emocional. Viver sendo controlado pela mídia, viver sendo controlado pela inteligência emocional, viver sendo controlado por uma televisão, viver sendo controlado pelo um telefone celular, pelo um computador. Viver sendo controlado por cenas de sexo. Por peças teatrais que não edificam. Por livros obscenos, vídeos, cinema. A todo instante devemos estar lutando contra a carne. Mas é Jesus que nos fortalece. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, o professor, o amigo. Busque a Ele. Então aí o cristão começa a viver segundo o Espírito. As pessoas que são e que andam segundo o Espírito, elas buscam a orientação do Espírito Santo. Elas buscam se capacitar segundo o Espírito Santo e se submetem a elas. Concentram sua atenção, seu tempo, às coisas de Deus. Buscam estar sempre buscando o fruto do Espírito Santo, consciente de que estamos na presença de Deus e nele confiamos para que nos assista e nos conceda a graça de que carecemos, do que precisamos, para que a sua vontade se realize em nós, através de nós. Aleluia. Vindo a se manifestar em nós as virtudes de Jesus. E é impossível, meu amado, minha amada, satisfazer a carne e o espírito ao mesmo tempo. Se alguém deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus desejos pecaminosos, pelo contrário, passa a viver segundo a carne, torna-se inimigo de Deus. E a morte espiritual é eterna. E está aguardando você. Você sendo inimigo de Deus, você vai ter uma morte espiritual. Aqueles cujo amor e solicitude estão prioritariamente fixados nas coisas de Deus, podem esperar a vida eterna e a comunhão com Ele. Mas você diz: mas eu sofro tanto, eu estou na presença do Senhor há quantos anos e não estou recebendo aquilo que eu peço. Ei, lembra-se que nós nascemos em pecado, fomos feitos em pecado, devemos lutar contra as coisas da carne. E o Senhor disse que não é fácil, não. O reino das trevas, ele quer imperar, mas ele não impera no cristão.
E o reino de Deus é tomado à força das mãos de Satanás, das mãos do nosso eu também. São muitas as batalhas que devemos travar conosco mesmo também. E o mundo nos oferece pratos cheios para cairmos nas tentações. E se o Espírito de Deus habita em vós, em nós, nós sabemos dessas coisas. E nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E andamos de acordo com a doutrina de Jesus Cristo. Não é de acordo com a doutrina de homem. Porque a doutrina de homem é falha. Aleluia. A doutrina que os homens fazem nos templos religiosos é falha. Mas se você anda de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, se esforçando, você está em Cristo Jesus. E para isso é preciso ler a Bíblia, estudar, meditar, ter intimidade com ela todos os dias. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E assim, nós vamos vencendo dia após dia. Nós vamos matando o nosso corpo. Nós vamos tirando de dentro de nós, dia após dia, as nossas fraquezas. E Deus vai forjando o nosso caráter. E o nosso corpo vai sendo transformado, vai sendo mudado. Porque Cristo está em nós, é só Ele que nos dá força. É só Ele e através dEle que recebemos o Espírito Santo. Então se esforce, meu irmão, minha irmã, em buscar o Espírito Santo, vigiando, perseverando, orando, falando: Senhor, tira as minhas fraquezas de pensamento, palavras e ações, de atos voluntários e involuntários. Me perdoa. Às vezes nós pecamos e esquecemos, mas você pede ao Senhor: Senhor, me lembra as coisas erradas que eu fiz e me perdoa, meu Pai. Tem misericórdia de minha vida, de minha alma, do meu espírito, tem misericórdia do meu corpo. E o Senhor Jesus vai te transformando, vai colocando dentro de você as suas virtudes. E você vai prosseguindo para o alvo. Que é morar no céu com Jesus Cristo e com todos aqueles que já partiram antes de nós. Vamos nos esforçar, vamos confiar. Jesus veio como menino, agora é Natal. E o milagre do Natal não está em presentes, está em Jesus. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, ele veio ao mundo, nasceu através de Maria, foi gerado através do Espírito Santo. O seu pai, José, pai adotivo, cuidou dele, seus avós,
ensinaram a fé, a ter fé, esperança e amor com o próximo. E Jesus passou aqui como ser humano, como toda criança. Ele nasceu, cresceu, ele brincou, ele estudou a Bíblia, ele trabalhou, ele ajudou seu pai ali na arte da marcenaria. E não só do seu pai a arte, mas também dos seus avós, bisavós. Ele caminhou para o templo, ele louvou, glorificou, exaltou. Ele cresceu no meio dessas pessoas. E ele saiu a ensinar as pessoas, a fazer discípulo, a curar. E no final, o que nós fizemos com ele, os homens maus? Levou a cruz do madeiro e deixou ele ali de pendurado, e nele não havia pecado algum. Ele se apresentou como um cordeiro perante os seus tosqueadores. E ele dominou o pecado e nos reconciliou com Jesus, e nos reconciliou com Deus, melhor dizendo. Então, se nós aceitarmos esse sacrifício de Jesus, que ele pagou esse preço pelo meu erro, pelo seu erro, nós não estamos mais na lei do pecado, na lei da escravidão, não. Quando aceitamos Jesus, confessamos com nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que ele habita dentro de nós. E quando nós voluntariamente o aceitamos e falamos, não aceito mais o pecado, eu quero uma vida transformada em Cristo Jesus. Aí Jesus te acolhe, Jesus te abraça e você começa a viver em novidade de vida. Então lembre-se, nesse Natal, o verdadeiro milagre do Natal é Jesus. Esse presente que eu e você recebemos da parte de Deus é Jesus. Devemos agradecer todos os dias pelo presente que Deus nos enviou. Com novidade de vida, uma vida transformada. Vou fazer uma mesa de Natal todos os dias, junto com minha família. Vou fazer uma mesa de Natal mesmo eu estando sozinha e chamar Jesus para ficar comigo, porque ele é o verdadeiro significado do Natal. Ele é o nosso presente que Deus nos enviou. Então receba esse Jesus hoje. Você que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você fala comigo, fala seu nome. Aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero estar contigo e o Senhor comigo, Pai. Eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. E você que se afastou do caminho de Jesus, volte para casa. Volte de onde você saiu. Não olhe mais para trás e siga em frente. Jesus te ama, sua cadeira está vazia. E o Senhor te espera. Deixe de fazer aquilo que não agrada a Deus, que somente agrada a você próprio.
Renuncie todas as coisas erradas para trás, passo por passo, e volte. Você que está longe da sua família, não sei qual o motivo, volte para o seu esposo, volte para a sua esposa. Filho, volte para o seu pai, volte para a sua mãe. Você que está fora da casa de Deus, volte para a casa de Deus, volte a congregar, porque o Senhor disse que devemos congregar, porque ali na nossa congregação nós vamos nos edificar um ao outro, nós vamos pegar na mão um do outro. Não olhe para a falha do seu irmão A, B ou C. Todos nós somos falhos, mas olhe somente para Jesus, que é autor e consumador de todas as coisas. E Deus quer te presentear hoje com este presente. Receba o Senhor Jesus no seu coração. Abra suas mãos em forma de concha. Você me abençoa e eu te abençoo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje, amanhã e eternamente. Bom Jesus a todos. E lembre-se que Natal é todos os dias das nossas vidas, não apenas um dia específico. Este dia é comercial, é para venda de produtos, para aquecer o mercado. E para estar aí consagrando mamon dentro da sua casa. E você não quer isso, não é? Você não quer isso. Você quer agradar a Deus. Diga assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Feliz quarta-feira a todos. E Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.